questão número 21 tem aqui um gráfico. O que é isso aqui? No gráfico abaixo estão representadas as funções f de R em R e g de R em R. Quer dizer, a função f é essa reta aqui, ó, e a função g é essa curva, tá aqui. Então f é a reta e g é a curva. Elas coincidem em alguns lugares, né? Elas coincidem aqui no ponto D, quer dizer, para x igual a D. Elas coincidem ainda aqui, ó, para x igual a 0, elas vão dar o mesmo valor. E aqui para x igual a A, elas coincidem e os valores delas duas são 0, né? Ambos são 0. Tá. Sobre essas funções, é correto afirmar que... Então tem que olhar isso aqui e dizer o que é falso, o que é verdadeiro. Deve ter uma verdadeira, né? É correto afirmar que, quer dizer, tem uma verdadeira e 3 falsas aí. Vamos ver aqui. Primeira coisa, g de x dividido por f de x é negativo, menor ou igual a 0, para x compreendido entre 0 e d. Calma aí. Para x compreendido entre 0 e d... Tá, então para x compreendido entre 0 e d, ele falou que a razão entre essas funções g sobre f é negativo. Tá certo isso? Olha só, aqui nesse intervalo, daqui até aqui, você tem o f positivo, tá aqui, ó, positivo, e o g também é positivo. Os dois são positivos, então você vai ficar com um valor positivo. Já furou isso aqui, né? É claro que nessa região aqui, de B a C, isso aqui vai ficar negativo, porque o g é negativo, olha, o g está abaixo do eixo x. O g é negativo e o f é positivo. Então vai ficar mais e menos, vai dar um resultado negativo sim. Porém, ele quer no intervalo inteiro, né? E aqui, ó, você tem o f positivo e o g positivo. A razão entre eles vai dar positiva. Então, não dá negativo, né? Então isso aqui está totalmente furado. Isso aqui só dá negativo nesse intervalo de B até C. Nesse intervalo fica furado. Bom, a letra B, ele falou que f de x é maior que g de x apenas para x compreendido entre 0 e d. Calma aí. A função f é maior que a função g, tá certo isso? Olha só, para x compreendido de 0 a d, a gente tem a função f maior do que a função g. A função f está por cima e a função g está por baixo. É claro que tem aqui valores em que elas são iguais. Mas ele falou nesse intervalo aqui, ó, o 0 não está incluído e o d não está incluído. É dentro do intervalo aberto. Então, realmente, nesse intervalo aberto, a função f é maior que a função g. Isso está certo. Mas é apenas para esse intervalo? Tem algum outro intervalo em que a função f seja maior? Ó, tem esse outro intervalo aqui, ó. Nesse outro intervalo, você também tem a função f em cima da função g. Maior que a função g, né? Então, não é apenas para o intervalo de 0 a d. Furou. Então, por causa desse apenas aí, essa opção fica errada. Essa aqui, vamos ver. Tem uma continha aqui para fazer. F de A mais G de F de A dividido por G de C mais F de D. Que trava-língua, hein? Ele falou que isso aqui é maior que 1. Tá certo isso? Rapaz, não tem nada a ver esse K que eu coloquei aqui. É porque aqui é F de A. Eu errei aqui, tá? É F de A. Isso aqui é A, não é 0, não. Tá, então, F de A mais G de F de A vale 1. Calma aí. F de A é isso aqui, ó. Quanto é que dá o F de A? O F de A é 0. F de A vale 0. Então, essa fração vai ficar 0 mais G de F de A. G de F de A. Bom, o F de A vale 0. Então, na verdade, ele quer saber o G de 0, né? G de 0 é esse número K aqui. Vamos chamar de K. Tá, então esse numerador fica assim, 0 mais K. Aqui a gente tem G de C. G de C, quanto é que dá o G de C? G de C dá 0, né? A função G passa aqui pelo eixo X no C, então o G de C vale 0. E aqui a gente tem o F de D. F de D é esse número aqui, vamos chamar esse número aqui de M.
Então, M. Então, essa fração vai ficar K sobre M. K sobre N, botei uma perninha, mas K sobre M é isso aqui, K sobre N. E por essa figura, a gente vê que o M é maior do que o K, né? O M é maior que o K, por quê? Porque está parecendo que é maior? Não, é porque a função f é crescente. Se a função f é crescente, o valor aumenta cada vez mais, então o M é maior do que o K. Já que o M é maior que o K, você tem aqui o denominador maior do que esse numerador. Ambos são positivos, só que esse número aqui é maior do que esse. Então essa fração vai ser o quê? Menor do que 1. Essa fração é menor que 1. E aqui ele falou que essa fração é maior do que 1. Tá errado. Tanto trabalho para mostrar uma coisa errada, né? E agora só sobrou essa aqui. Tem que ser a certa, né? Olha só, ele está falando f de x vezes g de x é positivo para qualquer x compreendido nesses dois intervalos, abaixo do b e maior que o c. Incluindo o B e incluindo o C. Cadê o B e o C? O B está aqui e o C está aqui. Então, olha só. Para x menor que o B, o que acontece? O produto deles vai ser, olha aqui, nesse intervalo aqui de 0 a B, o produto das duas funções vai ficar um número positivo vezes um número positivo. Então, aqui nesse trecho, você vai ter um resultado positivo. Aqui nesse trecho também, né? Nesse trecho aqui, você vai ter a função g positiva, a função f positiva. Então, nesse intervalo, você vai ter também um produto positivo. E aqui, você tem uma função negativa e a outra função também negativa. Então, esse produto vai ficar negativo vezes negativo, que vai dar positivo. Agora, tem um zero aqui, né? Não tem importância, porque aqui ele falou que é maior ou igual a zero, tá vendo? Ele falou que é maior ou igual a zero. Então, tudo bem, pode ser zero. Então, isso que ele falou é certo. Bom, abaixo do B, a função é positiva ou zero toda a vida. Então, tá certo essa parte. Agora, ele falou que tem esse outro aqui também. Para x maior do que c. Ó, para x maior ou igual a c. Daqui em diante. Daqui em diante, você vai ter essas funções com que sinais? A função f vai ser positiva, porque ela é positiva aqui e ela é crescente, né? E a função g também, ó, ela é maior do que zero e crescente. Então você vai ter uma função positiva e outra função positiva. O produto vai dar positivo. Então realmente nesse intervalo, maior do que c, ela é positiva. E exatamente igual a C, você vai ter ela valendo zero, mas não tem importância, porque ele está falando que é maior ou igual a zero. Então isso aqui está certo, isso aqui está certo. Essa aqui é a única verdadeira. Então, a resposta correta é a letra D de delta. Chatinho, mas faz com calma, que é um pontinho garantido.